Pra galera reagir aí ao corte do canal do Fala Glauber, da entrevista que ele fez com o Júlio Roque e o Edson Boaventura. Foi um podcast de mais de 7 horas. Mais de 7 horas do podcast. Aí eu tô vendo alguns cortes aqui, fui ver quanto tempo que era o podcast. 7 horas de podcast. Vamos dar um confere. Coisas obscuras acontecendo no mundo, né? Mundo humano, que tem a ver com o mundo lá de cima. Aumentar a qualidade aqui, né? Porque tá bem no... Agora sim, mais alta. Bora! Mundo alienígena. Existe esse link, só que só eles sabem. A gente não sabe. Eu tenho certeza que as sociedades antigas, né, as civilizações antigas, elas tinham muita informação sobre isso, mas muita mesmo. Só que chegou um dado momento da humanidade que ele falou, não, parou aqui, ninguém fala mais sobre isso, vamos inventar outra coisa. Smithsonian, por favor, vamos falar de dinossauro. Teoria dos antigos astronautas, né? Assim, ó, a teoria que pega muita coisa. Tem coisa que faz sentido, tem coisa que não. É teoria da conspiração. O que eu acho, no que ele falou de questão vão parar de falar disso e vão mexer com outra coisa e tal. Eu acho meio difícil, cara. Por mais que possa haver um esforço enorme para esconder as coisas, tem certas coisas que eu acho que sim, a história é contada por quem vence, vamos supor, o pessoal que invade a América. E quem vence e domina a América vai contar a história do lado deles. Então, assim, pode ser? Pode, mas acho muito difícil. Falar assim, teve um complô mundial, porque envolve muita coisa, teria que ser um trem muito, muito bem feito. Ou uma história que, assim, foi apagada, bem nos primórdios, e pouca gente realmente sabia. Chega de falar de alienígena, nada de alienígena, esquece isso, passa borracha, paga, né? Smithsonian é um dos centros científicos de maior do planeta, né? E eles controlam a informação. O que você é, o que eu sou, o que ele é o que a gente aprendeu, é a informação que está aí. Você sabe se a informação que você aprendeu é verdade? Por quê? Falamos anteriormente que o homem estava mastigando banana em caverna. Não estava. Estava construindo blocos de pedra com leopardo. E o leopardo melhor do que se você te der uma máquina aqui para tu fazer, você vai fazer pior do que o cara há 14 mil anos atrás. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não é possível. Então, o que nós aprendemos se mostrou mentira. Se mostrou inverdade. Aí o que eles fazem? Não, isso foi uma descoberta, é a evolução, a arqueologia é assim mesmo. Não, negativo. Eles já sabiam que algo relativo a isso, só que a informação parou. Quer dizer, eu falei da Tartária, né? Sim. Parece que a Tartária foi apagada do tempo. Fotos da Feira de Chicago. Quem tem muito interesse, procura aí. A Feira de Chicago. Lá para aqueles idos de, né, bem antigo, 1800 e alguma coisa. Você vai ver energia elétrica. Antes de Benjamin Franklin, antes de Thomas Edison, antes de todo mundo. Como? As cidades iluminadas. O Júlio curte a teoria da conspiração, né? Você vê que tudo dele é teoria da conspiração. Tem imagens, gravuras, mas assim, tudo carece. Eu já vi imagens, já vi realmente um trem meio mais futurístico, né? Mas a gente não sabe, carece de uma pesquisa bem feita, né? Eu não posso falar aqui que não realmente tal. A gente às vezes tem mania de ver o trem na internet, quando você vai pesquisar, fazer uma pesquisa bacana e tem nada a ver com a outra, às vezes é um esboço de coisas que eles imaginavam e a gente toma como certeza. O que eu acredito que, assim, não tem como você ter compilado e a gente saber tudo que a gente sabe, cara, sobre o passado, sobre a história, sobre o que aconteceu. Não tem. Hoje em dia que tem informação para tudo quanto é lado, você tira foto de tudo quanto há, você ainda se perde muita coisa. Imagina nessas confusões, nesse tanto de guerra que teve, quanta história não foi perdida, quanta cultura não foi perdida, quanta coisa. Então hoje sim, hoje a gente vive historicamente um resumo do que já foi o
o planeta Terra um dia. A verdade, cara, o fato, o que aconteceu mesmo, acho que nem com a máquina do tempo, viu? Dizia um pesquisador que eu sigo, falou, eu pesquisei para ver se essas luzes eram a gás. Não eram. Era do éter. Energia do éter. Opa, Tesla pesquisava sobre isso. Van Tessel, ufólogo, pesquisava sobre isso. Não quer dizer, tem gente que sabe quando vaza, o que aconteceu com o Van Tessel? Tu ficava morto no dia que fazia a propaganda lá dos trabalhos dele e do tal do Integratron, que ele construiu lá na Califórnia, no deserto de Mojave, que ia alongar a vida. É uma máquina em formato de cúpula de igreja. Você entrava por uma porta, o equipamento, e quando você saia pela outra, você não tinha mais doença, você ia viver mais. Sei lá. Ele estava trabalhando nisso. Para regenerar a célula, né? Exatamente. Isso envolvendo várias tecnologias. Física. É doideira isso. O que eu falo é difícil de acreditar, né? Mas quem sabe? Pode, né? Vai que tenha tido um projeto assim. Mas é muito difícil você acreditar. Mas é o que eu falei, é o que eu falo, e questão de tipo assim, até a cabeça aberta, cara. Pode ser que daqui a uns anos isso seja uma realidade. E a gente tá tipo, uai, que loucura, né? Igual eu vi recentemente uma pesquisa que conseguiram reverter células e rejuvenescer ratos. Então, assim, pesquisas nesse sentido tem. O que eu acho que se perdeu muito, sim. Muita tecnologia, muito conhecimento antigo foi se perdendo, porque a realidade é que quem dominou a arte da guerra, né? Quem dominou a arte da guerra é quem conta a história. Então, assim, muita tecnologia, muito conhecimento foi perdido, igual mesmo os maias, astecas, incas. Era uma população extremamente inteligente. Você vê os projetos arquitetônicos, a cultura. Então, era um povo extremamente inteligente, mas atrasado tecnologicamente na questão bélica. Foram dominados. Bélica e a sujeira, né? As doenças que vieram junto dos europeus e detonaram com tudo, com uma boa parte da população. Então, quem domina, quem comanda, quem detém, né, o poder bélico, conta a história, muda o rumo da tecnologia, da história. Então, a nossa história hoje poderia ser outra, dependendo de qual civilização triunfou, qual visão de mundo passaria para frente. Então, daqui a 100 anos vai ser a mesma coisa. O que acontece hoje é o que vai definir o rumo que a gente vai tomar. Então, cada dia é um dia para a gente poder escolher o caminho certo. Química, várias coisas. Eletromagnetismo, tudo ao mesmo tempo. Muita coisa. Não Tessel. Aí, ó. Muita pesquisa. Não Tessel é um cara que tem que ser muito pesquisado, porque nunca ouvi falar. No dia que ele morreu, a esposa dele falou que parou uma porrada de carro na porta da casa dele, que ela estava indo para o enterro Maria. Levaram tudo, deixaram nada. Quando o Tesla morreu, aconteceu o quê? Invadiram o prédio, levaram tudo. Quer dizer, as pessoas que sabem de alguma coisa, ou que já sabiam e querem falar público, tornar isso público, não vai falar. Não vai tornar público, não, filho. Não vai. O conhecimento é o que a gente tem de mais precioso. Não tenha dúvida disso. Falo isso para todo mundo que eu conheço, meus familiares. O conhecimento. Tem uma história de Janjão. Que aí os caras vão rir pra caralho. Meu apelido era Janjão lá. Quando eu ia pras missões, você tem que trocar o nome, né? Aí o meu nome era Janjão. Codinome. Exatamente. E Janjão, a história é a seguinte. Tem 2 garotos numa escola pública. Janjão, fortão, maromba. E o outrozinho lá, Zezinho, né? Todo dia Zezinho tomava uma surra de Janjão. Todo dia. E chegou nos ais de tomar surra sem saber por quê. Tava apanhando. Até um dia que Zezinho chega para Janjão e fala assim, quando ele foi bater, o que foi? Você pode fazer qualquer coisa comigo. Você pode me bater, você pode me quebrar todo. Mas você nunca vai saber o que eu estou pensando. Janjão abaixou o punho, virou de costas e nunca mais bateu em Zezinho.
Speech 100. Conhecimento é tudo, cara. Você modifica qualquer... Eu tenho certeza que Com não raiva, foi não, só com certeza. vontade de trabalhar que você conquistou tudo isso aqui. É conhecimento. Você foi adquirindo esse conhecimento sobre podcast durante o longo do tempo e utilizando esse conhecimento e fomentando e conhecendo mais, porque quem faz e quem ensina aprende. Quem faz e quem ensina aprende. Se você ficar só papirando, meu filho, sinto muito. Você vai ser um belo papirador, muito inteligente. Você tem que fazer aquilo que você está lendo. Faça. Aí sim. Ah, não quer fazer? Ensine. Conhecimento sem aplicação realmente não serve para nada. Serve em alguns casos, né? Mas a sabedoria em si, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser praticada. Não adianta eu conhecer muito de carro, mas eu nunca cheguei perto de um. Conheço muito de sei lá, física, sei lá, nuclear. Nunca cheguei perto de um reator, algo do tipo. Claro, isso aí não tem... A do carro é um exemplo do carro, é mais claro, né? Mas eu sei tudo de carro, sei mexer, sabe? Sei de tudo. Mas nunca cheguei perto de um carro. O que eu vou fazer com esse conhecimento? Vou guardar para mim? Ou eu ensino, passo para frente, aí eu tenho uma aplicação, eu estou devolvendo para o mundo aquilo que eu aprendi. Ou eu vou fazer algo para mim, para o mundo. Se você fazer algo, você está girando o mundo, você está transformando energia, né? Você está transformando o seu conhecimento em algo, em alguma valia. Se guardar ele para você, não vale de nada. Aprenda e repasse o conhecimento. Você aprende também. No meu caso, mais fácil, que o que eu estou fazendo, acho que eu não atravesso o interesse dele. Mas quando eu trago vocês, aí complica o meu negócio. Eu não sei se a audiência percebeu, mas o Edson é o outro cara depois que falou disso. Ele ficou preocupado. Ele foi embora. Foi embora, ele praticamente foi abduzido, cara. Ele não quer mais falar nesse assunto. Então... Né? Voltaremos para a ufologia. Quando você fala, cara, né, que assim, o cara foi além. Eu imagino o Edson deve estar escutando essas histórias e pensando assim, pô, esse cara... E o Edson, que é ufólogo e vive falando de alienígena, de nave espacial. Eu tô olhando pro Júlio pensando, puta que pariu. Esse cara, ele tá pirando a batatinha. O que esse cara tá falando? Me chamaram aqui pra falar de alienígena, o cara tá falando de Tartária, não sei o que mais... sociedade secreta, ele deve estar louquinho. E começou a revelar o que não podia, aí ele tá, pô, os caras estão me vendo, né, não posso. Aí o Edson parou de falar. Pra trazer o Edson de volta, mano, volta. Por que não existe evidência concreta de extraterrestre? Não existe experiências concretas, nem provas concretas, senão não estaríamos aqui nesse podcast e não estaríamos aí com a presença do nosso amigo que tirou dúvida e estaria tudo às claras, né? E não seria necessário tudo isso que nós estamos fazendo aqui. É um assunto que é um tabu ainda, um tabu bastante delicado, e é por isso que causa esse furor todo dentro de toda a web, né? Então... Fique calmo, mas vai chegar o momento que você vai ter a sua prova. Fique tranquilo. Mas a evidência completa passaria pelo Edson falar aquilo que ele sabe, mas não pode falar. E aí acabou tudo, né, cara? Eu, Matheus, acho que tem uma facilidade em acreditar nisso, em alien, essas coisas assim, por experiências, por coisas que eu já vi luzes, já vi objetos, nunca foi um contato assim muito próximo, mas já tive algumas experiências, fora algumas experiências assim que eu considero sobrenaturais, né? Mas isso é papo por outra hora. O questionamento do camarada é o seguinte: por que só existe documentos, supostas reuniões, mas nada de prova concreta, né? Não existe uma prova concreta. Porque não querem que saiba, Porque não querem, exatamente. É um assunto de segurança nacional para qualquer país livre, né? E se as grandes ditaduras tratam esse assunto com tanta delicadeza, imagina nos países livres. Eu tenho uma coisa para falar. Por favor. O Ocidente
praticamente, isso é uma visão minha, tá? Evoluiu por causa do povo muçulmano. Quando você tem ali essas grandes guerras, né, antigas, né, eu descobri, estudando essas guerras ali entre Europa e muçulmanos, eu descobri uma coisa muito interessante, chamada o povo andaluz. Cara, lê sobre isso. Lê sobre isso. Clepsidra. Clepsidra é um relógio de água. Foi inventado pelos muçulmanos. Quer dizer, essa coisa secreta, essa coisa da magia, essa coisa das... vieram os orientais. O que nós temos aprendido, né? As sociedades secretas são baseadas em grande parte na civilização egípcia, da cultura egípcia. A nota do dólar tem uma pirâmide egípcia. Além de ter o olho de que tudo vê, né? Tem uma pirâmide egípcia. O que uma pirâmide do Egito está fazendo na nota de $1? Então, a gente tem que abrir os olhos, deixar de ser pedante e verificar todo esse conhecimento antigo que a gente adquiriu dos orientais. Isso é muito interessante. Mano, Walter, reproduz a pergunta pro Edson, por favor. Então, Edson, teve uma pergunta aqui, enquanto você foi ao banheiro, na verdade, eu li ela, né? Que foi o Arthur Luiz, ele fala que boa noite, né? Porque só existe documentos, supostas reuniões, mas nada de prova concreta que existe ET. Porque não é divulgado. Mentira. Assim, se tem alguma coisa, fica dentro do meio da inteligência. No começo, no final, por exemplo, tem coisas que eu já vi, mas no meio que você tem problema, mas fica lá. Agora, assim, o que tem disponível na mão dos ufólogos civis, aí eu não vou falar militar, porque militar tem um monte de coisa. Mas civis são pedaços de nave, alguma evidência biológica de animal que não é conhecido. Por exemplo, você pega lá pelo de chupacabra e manda na... Hoje tem, né? Hoje já teve aquela reunião no Congresso dos Estados Unidos, já liberaram arquivos OVNIs, mas faz muito malabarismo para falar que não, assim, na verdade, até não, tá? Eu acho que até em certo ponto é decente, correto você falar que não sabe o que é, mas que não pode constatar, mas assim, igual aquele OVNI água-viva, já ficou claro que não é fake a filmagem, que é bem do inexplicável, aquele OVNI perseguindo os caças americanos. Então, assim, prova tem. Aí é o que eu falo é a cabeça de cada um. Você que está mais aberto a acreditar no fenômeno alien, você vai acreditar. Agora, a pessoa que é mais, vamos supor, fundamentalista, vai desacreditar, vai falar, não, isso é conversa, ou até mesmo vai falar, é demônio. E claro, e tem uma parte que eu até entendo de governo, essas coisas assim, porque é um assunto realmente que é delicado. Você não saber o que não entender uma tecnologia, você não ter contato, algo está sobrevoando, você não consegue dominar ou passar, você vê que a sua tecnologia é obsoleta perto dessa tecnologia. Ou das duas, ou você vai querer um pedaço dessa tecnologia, você vai fazer de tudo para conseguir e poder tentar evoluir, que eu acho que rolou muito, acho que já teve a tal da engenharia reversa, né, para dar esses saltos tecnológicos. E tem a questão do tipo ser por segurança mesmo. Não seria bacana você chegar e assumir para sua população que você não... Opa, aqui, galera, tem uma tecnologia rondando nosso país, nosso planeta, a gente não sabe o que é, não tem como combater. Há relatos de que há abduções, não sei o quê. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer o quê? Há também a parte de que eles falam muito de que tem acordo, né? Me passa um pouco de tecnologia, você vai lá e dá uma abduzida aí na turma aí, nas vaquinhas. É complexo, é um tema muito complicado. E ele não consegue identificar nenhum gênero, né? Não é felino, não é isso, não é aquilo. É um bicho diferente, o DNA não está catalogado, pelo menos nas tabelas que nós temos. E no caso de elementos, de OVNIs, geralmente são elementos da tabela periódica,
que nós conhecemos, porque o universo todo é feito dos mesmos elementos. O que é, por exemplo, o ferro, né, que corre nas nossas veias, é o mesmo ferro que chega no siderito, no meteorito. É o mesmo, só que vai ter alguma variação, isótopo diferente. E é o que aconteceu, por exemplo, no caso de Ubatuba, o magnésio tem 30% diferente do magnésio terrestre, em termos de isótopo. Gary Nolan, que é um microbiologista, ele falou o seguinte, que ele não sabe qual seria a função ou a praticidade de você pegar um magnésio e mudar o isótopo. É possível fazer isso hoje? Sim. Mas em 1957, não, porque não tinha essa técnica. Mas hoje é uma técnica que é possível fazer, mas é cara, e não tem por que fazer. Tem que saber mexer no isótopo. Tanto é que ele falou, é necessário estudar melhor essa substância com isótopo trocado para ver o que mudou em termos de reação. Porque assim, se você pensar, o magnésio é explosivo. Só que o magnésio tem um negócio interessante para usar na aviação, porque ele é leve e ele é extremamente duro. Mas ele é explosivo. Será que mudando o isótopo amenizaria, de repente, essa questão da explosão? Amenizaria, eu tô falando amenizaria por quê? Porque o objeto explodiu mesmo assim. Quando ele foi coletado na praia das Toninhas em Ubatuba, ele explodiu. Então, só modificar o isótopo não faria com que ele não ficasse explosivo. Mas pode ter alguma função que a ciência não está enxergando, porque ainda não se debruçou em cima daquilo. Então, o que a gente tem hoje são esses elementos que têm um certo grau de estranheza. Por exemplo, tem um outro material em Ronchon-Norte, na França, que foi coletado em 1971, que tem a mesma questão dos isótopos modificados. E nessa amostra tem alumínio e magnésio. Alumínio e magnésio são elementos comuns em eventos de acidente de OVNI ou OVNIs abatidos. Outro elemento que às vezes é reincidente é estanho. Estanho, magnésio, alumínio em alto grau de pureza. O caso de Campinas, que foi a chuva de prata, né? Você já ouviu falar chuva de prata? Não. Em 1954, em dezembro, na rua Major Solon, lá em Campinas, passaram 3 objetos triangulares soltando uma substância líquida, metálica, parecendo um mercúrio. E aí ficou conhecido como chuva de prata. Esse material era quente, caiu na calçada, né? E a calçada tinha algumas irregularidades. Então ele caía, preenchia, e depois que esfriou, ele solidificou com aquelas pedrinhas, né? Isso foi coletado, foi analisado nos laboratórios Dow, na época, pelo Visvaldo Maffei, e deu 88,90% de estanho puro. Estanho. Ele lembra tudo sem ficar pensando. A memória do Edson é violenta, cara. Ele lembra Instituto Dawson, analisado pelo cientista Parará Pororô, até acabou aqui, vou finalizar. Mas lembra de tudo, cara. Eu fico bobo de ver com a memória dele, ele sabe qual material, sabe? É uma biblioteca alien ambulante. Inteligentíssimo, muito inteligente. E você vê que conhece muito, né? Ele não ia falar muita coisa técnica, muita coisa que ele sabe, você sabe que ele tem como provar, coisas que ele realmente pesquisou. Não é coisa assim tirei da minha cabeça. Vi aquilo. Você vê que ele leva muito a sério isso, cara. Isso é bacana demais de ver. Mas foi isso aí. Valeu, pessoal. Falando mais um pouco sobre os aliens.